Imagina só a cena. Portugal estava a um passo de perder o Brasil, a sua colônia mais promissora, à beira do colapso. Tinha invasor de tudo que é lado em um sistema de administração que simplesmente não estava funcionando. Hoje, a gente vai mergulhar no plano radical que Portugal criou para virar esse jogo e que acabou definindo o futuro do país. Pois é, a situação era crítica mesmo. O primeiro modelo de colonização não estava dando certo e nações estrangeiras já estavam de olho, ameaçando tomar o território. Portugal precisava agir e tinha que ser rápido. A grande questão era: o que fazer? Bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema, né? E o problema todo começava no plano inicial de Portugal, um sistema descentralizado chamado de capitanias hereditárias. Olha, no papel a ideia parecia até boa. Vamos delegar a responsabilidade e principalmente os custos da colonização para a nobreza. Cada nobre, o tal do donatário, ia ter total autonomia para cuidar do seu pedaço de terra. Só que na prática, a história foi bem diferente. Ficou óbvio que a estratégia tinha que mudar, e mudar drasticamente. Aquele modelo todo espalhado, descentralizado, que se mostrou fraco e vulnerável, ia ser abandonado. No lugar dele, ia surgir um poder centralizado, com a coroa portuguesa pegando as rédeas da situação de volta. O objetivo era um só: controle. E foi aí que, em 1548, o rei Dom João III bateu o martelo e instituiu a grande solução: o governo geral. Era uma tentativa direta de arrumar a casa, consertar os erros do passado e garantir que o Brasil continuasse sendo português. E a palavra-chave aqui é centralização. O governo geral não era só mais um cargo, mais burocracia, não. Era a própria coroa assumindo o comando direto da administração, da economia e da defesa da colônia. E pensa só na lista de tarefas do novo governador-geral. Era imensa. Ele era o representante máximo do rei aqui e tinha que dar conta de tudo. Desde dar um gás na produção de açúcar, que era o grande negócio da época, até sair na porrada com invasores e organizar a busca por ouro e prata. Mas é claro que o governador-geral não ia fazer tudo isso sozinho. Para dar conta do recado, criaram toda uma estrutura de apoio. Tinha o ouvidor-mor, que era o chefão da justiça, o provedor-mor, que cuidava da grana e dos impostos, e o capitão-mor, que organizava a defesa. Era uma verdadeira máquina administrativa, projetada para impor a ordem. Então, uma coisa é ter o plano no papel, outra, bem diferente, é fazer o negócio funcionar na prática. Vamos ver agora como é que os 3 primeiros governadores gerais encararam esse desafio gigantesco. Vamos conhecer então esses 3 homens que colocaram o plano de pé. Primeiro, Tomé de Souza, o fundador, que teve que construir tudo do zero. Depois, Duarte da Costa, que teve um governo cheio de crises, o conflituoso. E por fim, Mendes Sá, o consolidador, que chegou para apagar os incêndios e firmar o domínio português de vez. O primeiro a chegar foi Tomé de Souza, lá em 1549, e ele não perdeu tempo. Chegou já fundando Salvador para ser a primeira capital, trouxe com ele os primeiros jesuítas para catequizar os indígenas e ainda estabeleceu o primeiro bispado do Brasil. Ele literalmente construiu as fundações do novo poder colonial. Só que, depois dessa fase inicial de construção, vieram os problemas. O governo do segundo governador, Duarte da Costa, foi marcado por uma instabilidade tremenda. Ficou bem claro que essa transição para um poder central não ia ser um passeio no parque. E que lutas, hein? Do lado de dentro era uma briga feia entre os colonos, que queriam escravizar os indígenas, e os jesuítas, que se opunham a isso. Como se não bastasse, do lado de fora, os franceses viram a brecha, aproveitaram a instabilidade e montaram uma colônia deles aqui, a tal da França Antártica, bem perto de onde hoje é o Rio de Janeiro. A situação era gravíssima. Foi aí que entrou em cena Mendes de Sá, o consolidador, e ele foi super metódico. Primeiro, acalmou a briga interna entre jesuítas e colonos. Depois, com a casa em ordem, liderou a campanha militar que finalmente expulsou os franceses. E para fechar com chave de ouro, ali mesmo no local da expulsão ele fundou a cidade do Rio de Janeiro, para garantir a posse do território. Certo, então, depois desses primeiros governos super turbulentos, qual foi o resultado final? No fim das contas, o sistema de governo geral realmente funcionou? O resultado da mudança foi nítido. Se o objetivo era consolidar o controle, o sistema das capitanias foi um fracasso claro. Em total contraste, o governo geral foi um sucesso retumbante, cumprindo sua missão principal com muita eficácia. E essa citação resume tudo perfeitamente. Apesar de todos os desafios, foi essa centralização administrativa,
a ferramenta que permitiu a Portugal não só manter, mas principalmente fortalecer o seu domínio sobre a colônia. E esse sistema durou, viu? E durou muito tempo. Foram mais de 2 séculos e meio. Ele só foi extinto oficialmente lá em 1808, justamente quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, um evento que mudou completamente a relação entre colônia e metrópole. Isso só mostra o quão fundamental essa estrutura foi. E aqui fica a reflexão final para a gente. O governo geral salvou a colônia e moldou a administração do Brasil por séculos. Mas essa forte tradição de um poder centralizado, de um controle que vem de cima para baixo, deixou marcas profundas. Marcas que, de muitas formas, continuam sendo debatidas e sentidas até hoje.